Boa noite a todos. Meu nome é William Rudnick Grospa e meu trabalho é sobre segmentação de público, uma análise e desenvolvimento de personas em e-commerce. Então, introduzindo um pouquinho mais sobre o trabalho para vocês, comecemos pelo contexto. Personas são representações fictícias de grupos de usuários reais utilizadas para direcionar estratégias de marketing. E o problema que chamou esse trabalho em si foi o de uma empresa de móveis sustentáveis aqui da Rio Negrinho, que enfrentava dificuldades em suas estratégias digitais devido à falta de clareza em suas personas. Então, o objetivo foi criar personas precisas e baseadas em dados para otimizar as estratégias de marketing digital. A metodologia usada foi aplicada, um tipo de pesquisa aplicada, exploratória e descritiva, e foi feito as personas em si, né, elas foram feitas com base na coleta de dados quantitativos e qualitativos. A pesquisa quantitativa com 250 respostas via questionário no e-commerce, a análise de dados demográficos e de comportamento de navegação via Google Analytics e análise qualitativa a partir de interações nas redes sociais, mais especificamente Instagram. Então, com esses três tipos de dados, a gente conseguiu cruzá-los e então obter personas específicas para a marca. Falando então sobre os dados quantitativos. No início foi adicionado um questionário mesmo no site da empresa, onde os próprios clientes que navegavam ali, quando faziam as compras, eles poderiam acessar e responder algumas perguntas e no final eles ganhariam um cupom de desconto. Dentre essas perguntas, a gente colocou algumas questões sobre como funciona o estilo de vida deles, como é a casa deles, como que tipo de preferências que eles têm ao pesquisar alguma coisa na internet, o que eles gostam de fazer, tudo para a gente começar a entender um pouquinho melhor o comportamento dessas pessoas em si. E se vocês observarem aqui nesse print, onde tem alguns dados que a gente foi conseguindo analisar, a gente tem dessas três abas aqui embaixo na planilha, que diz com companheiro, companheiro, filhos e mora sozinho. Essas três abas foi uma separação dos dados que a gente fez, pensando já em segmentar os dados para a gente ter três personas bem diferentes. Essa segmentação ela se deu após a gente aplicar a pesquisa e verificar que muitas dessas pessoas, na verdade, todas essas pessoas que responderam a nossa pesquisa, a maior parte delas ou morava sozinho, ou com o companheiro, ou com o companheiro e com os filhos. Então são três estilos de vida totalmente diferentes. Aqui eu trago duas citações que explicam um pouquinho melhor por que essa diferença é importante. Então, as famílias mudam com o tempo, passando por diversos estágios. Segundo Glick Park, esse processo foi historicamente chamado de ciclo de vida de família. Os pioneiros do uso da expressão foram os americanos, nos quais antecederam a Segunda Guerra Mundial, em estudos de sociologia rural. Glick Park, 1964. Os autores Wells e Huber, e por sua vez Gilly Ames, também falam que os modelos de ciclo de vida familiar são de suma importância para o marketing, uma vez que se caracterizam os estágios ou marcam as transições associadas às mudanças nos padrões de consumo, servindo para a definição de segmentos potenciais. Wells e Huber, 1966, e Gilly Ames, 1982. Então, pensando nessas duas, nessa questão do ciclo de vida familiar, a gente vê que é importante a gente não ter uma pessoa só, mas sim as três, pois o nosso público ali que respondeu a pesquisa, né, os dados ali eles não mentem, ele já mostra que a gente tem essas três estilos de vida diferentes, então é importante que ao pensar nas estratégias de marketing a gente também esteja pensando nesse ciclo de vida familiar. Outros dados quantitativos importantes que foram analisados estão dentro do Analytics, que é uma ferramenta
onde é plugada ao site da empresa em si, e lá ele coleta alguns dados sobre os usuários que estão acessando aquele site. Esses dados são geográficos, eles são sobre o comportamento em si de dentro de uma página, então quanto a pessoa ficou naquela página, quanto que se ela ficou já saiu, o quanto que uma certa página converteu, e também tem alguns dados demográficos que foi o que interessou para a gente. Dados como as principais cidades, gênero, interesses, faixa etária de idade, idioma, todas essas coisas, todos esses dados, né, a gente conseguiu coletar através do Analytics. Falando agora um pouco sobre os dados qualitativos, a gente utilizou o Instagram, sendo a ferramenta, a plataforma, né, de rede social mais utilizada pela empresa, que tem maior engajamento, e dentro dela a gente conseguiu identificar em posts, por exemplo, muitos comentários de clientes mesmo, que já compraram e deram seu depoimento ali. Então, selecionando vários deles e entrando em perfis abertos, a gente conseguiu fazer uma análise qualitativa mesmo daqueles perfis e entender que tipo de post que eles faziam, como que é a vida deles, como é a casa deles, qual é a frequência que eles postam. E aí começar a entender um pouquinho mais de como é a vida de cada uma dessas pessoas para começar a desenhar as pessoas. Então, tendo todos esses dados analisados, a gente conseguiu chegar no resultado final de 3 pessoas: a Angélica, a Regina e a Márcia. As 3 têm perfis totalmente diferentes, que a gente vai explorar nos próximos slides. Então, falando um pouco da Angélica. A Angélica é uma empreendedora digital, tem 33 anos de vida, que vive com um marido e um gato em seu apartamento próprio em São Paulo. Ela trabalha de casa vendendo joias online e valoriza a praticidade na decoração, buscando sempre um equilíbrio entre sua vida profissional e pessoal. Com uma renda familiar de R$ 9.500 por mês, a Angélica prioriza produtos sustentáveis, funcionais e que reflitam sua personalidade eclética. Embora enfrente pressões familiares para ter filhos e constituir uma família, ela está focada no crescimento de sua carreira e na criação de um ambiente confortável e funcional em seu lar. Falando um pouquinho sobre a Regina, com 42 anos, é professora de ensino médio, vive em Niterói com o marido e 2 filhos, valoriza momentos em família e adora receber amigos em sua casa, onde a decoração simples e acolhedora é uma prioridade. Com uma renda familiar de R$ 6.200, Regina busca um equilíbrio entre a vida profissional e familiar e prefere produtos acessíveis e duráveis que atendam às necessidades do dia a dia, proporcionando conforto e praticidade no ambiente doméstico também. A Márcia tem 58 anos, é divorciada e vive sozinha em Porto Alegre após uma carreira de sucesso como servidora pública. Apaixonada por viagens e fotografia, ela mantém uma vida ativa e sofisticada. Com uma renda mensal de R$ 15.000, Márcia valoriza a qualidade em tudo que compra, especialmente em itens de decoração que combinem com seu estilo elegante e funcional. Ela adora receber amigos e familiares, sempre buscando manter sua casa organizada e cheia de significado. Então, essas 3 pessoas, aqui eu fiz um breve resumo delas para vocês. No trabalho, tem lá um arquivo com o texto completo de cada uma, onde a gente detalhou bem como funciona cada etapa ali do dia a dia dela, como ela valoriza certas questões e outra valoriza outras questões. Então, aqui é um breve resumo de como esses 3 perfis são bem diferentes e estão ali no site buscando os nossos móveis. Como conclusão, contribuição. Personas bem definidas melhoram a eficiência nas campanhas de marketing digital e fortalecem a posição da empresa no mercado de e-commerce. Perspectivas futuras.
Explorar a evolução das pessoas ao longo do tempo e o impacto das mudanças no comportamento dos consumidores nas estratégias de marketing. Então, já finalizando esse trabalho, fica aqui meus agradecimentos para, primeiramente, a professora orientadora Sueli Rank, que me auxiliou desde o início do projeto, dando muitas dicas e, inclusive nos finais de semana, me ajudando com orientações necessárias para que o projeto acontecesse. A empresa que forneceu o espaço e a oportunidade de poder testar meus conhecimentos e desenvolver algo assim. E o Inova por esse espaço de compartilhamento de informações e projetos que agregam.